Olá, bom dia. Vou começar o programa de hoje com notícias assim bem alarmantes. Mas a ideia é essa, causar impacto. Você sabia que o infarto é uma das principais causas de morte da população em geral, tanto homens como mulheres? E que a cada 10 segundos acontece um AVC no mundo? São bem preocupantes esses dados, né? Por isso as autoridades de saúde ficam se mobilizando no sentido de criar programas que de alguma forma protejam as pessoas de acidentes como esse. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para nos explicar tudinho, direitinho a respeito disso, foi o doutor Felipe Amado, que é intensivista e que também é coordenador do programa, de um dos programas, né, que é o de combate ao infarto. Bom dia. Bom dia, Elda. Obrigado. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui com vocês para falar de dois tópicos que são super importantes, né? Que é o AVC e o infarto. Pois é, porque eu já fiquei alarmada e já alarmei todo mundo, né? Com esses dados, essas estatísticas que não são muito boas. O infarto, de um modo geral, ela é a principal causa de morte da população? Aí vale homem e mulher? Isso. Na verdade, o infarto, se a gente fosse colocar hoje em dados estatísticos, ele corresponde a 30% da mortalidade. Essa é a mortalidade dele no Brasil, inclusive. Ele mata 30% das pessoas que evoluem para infarto. Ou seja, eu tenho uma mortalidade alta. E estima-se que no mundo, 3/4 das mortes que acontecem em países de baixa e média renda são por doenças cardiovasculares. Ou seja, é uma condição com uma alta prevalência e uma alta mortalidade. Doutor, cada vez que o senhor fala, as estatísticas vão ficando piores, né? Mas por conta disso, o bom disso é que, sabendo desses números, as autoridades de saúde acabam se mobilizando no sentido de criar programas como esse, né? Salva Coração, é isso, né? Isso, Salva Coração. Salva Coração, e cada segundo importa. Um para AVC e outro para o infarto, como o próprio nome está dizendo, Salva Coração, né? Como é que funciona um programa desse? Como é que a gente pode, vamos dizer assim, se prevenir para que a gente nem precise dele? Isso é muito importante a gente entender por que esses programas são criados para essas doenças específicas. Por que eu tenho um programa para o infarto e por que eu tenho um programa para o AVC? Porque são condições que, primeiro, afetam boa parte da nossa população, trazem consigo uma elevada taxa de mortalidade, ou seja, são um problema de saúde pública. É verdade. E o segundo ponto é o quê? Que são condições que eu preciso tratar rapidamente o meu paciente para que ele não evolua para um desfecho pior. Eu vou te dar um exemplo. No infarto, basicamente o que está acontecendo é que um trombo, uma placa de gordura, digamos assim, ela se desprendeu, ela obstruiu uma artéria que leva sangue para o tecido cardíaco. Na hora que isso acontece no infarto, eu preciso abrir aquela artéria o quanto antes, senão eu estou perdendo músculo cardíaco. Se o paciente perde músculo cardíaco, ele pode ter sequelas ou até ter algum desfecho como óbito. Popular mesmo, né? E no AVC, da mesma forma, imagina que eu tenho uma obstrução, no AVC, por exemplo, isquêmico, que ocorre em 85% dos casos, uma obstrução numa artéria. Vamos só esclarecer o que é o isquêmico. Perfeito. O isquêmico, ele corresponde a 85% dos casos de AVC, de derrame. E ele, diferente do hemorrágico, que é quando existe um sangramento dentro do cérebro, acontece por uma obstrução, geralmente relacionada a um trombo, que foi lá numa artériazinha do coração e parou a irrigação de sangue para uma determinada área. Interrompeu esse fluxo de sangue. Perfeito. Esse é o isquêmico. Esse é o isquêmico. E o hemorrágico é quando a explosão... Quando há, na verdade, uma ruptura desse vaso dentro do cérebro e acontece o sangramento intracraniano. Um ponto importante é o quê? Que tanto no infarto quanto no AVC, eu preciso desobstruir essas estradas que foram obstruídas. Interrompidas, né? É bem isso, né? O caminho do sangue foi interrompido. Perfeito. E ele parou ali, não está chegando ou no cérebro ou no coração, que precisam dele para funcionar, né? Quantos segundos mais ou menos essa estrada pode ficar interrompida antes que aconteça algo mais trágico? Olha, na verdade, para você ter uma ideia, a cada minuto que um paciente tem infarto e ele fica sem tratamento, ele perde 11 dias na sobrevida dele. Vixe, Maria. E a cada minuto... Olha, o senhor tem notícia.
Eu estou rindo, mas não é fácil não. Mano. E a cada período que esse paciente tem uma artéria no cérebro obstruída, ele está perdendo neurônio. Então, por isso que a gente fala que nessas duas doenças, e aí vem uma frase fantástica, que tempo é vida. Então, quanto mais cedo eu trato esses pacientes, quanto mais precoce eu sou, maior a chance dele sobreviver e maior a chance dele sobreviver sem sequelas. Para a gente sobreviver e sobreviver sem sequelas, a gente precisa saber que aquilo está acontecendo com a gente. Por exemplo, o infarto, o senhor estava me falando com relação à população em geral, mas vamos pegar o das mulheres. Vou só pegar rapidinho o AVC, né, que o senhor me falou que é uma das principais causas de mortalidade feminina. Perfeito. Por exemplo, como é que eu vou me proteger de um AVC? E o interessante é que essas duas doenças, as prevenções são muito parecidas. Porque os principais fatores de risco dela são de vilões conhecidos da nossa população. Pressão alta, diabetes, tabagismo, sedentarismo, obesidade, colesterol alto. Então, se eu tenho hábitos de vida que me ajudam a prevenir ou controlar esses fatores que eu acabei de te colocar, eu estou falando de prevenção para essas duas situações, tanto AVC quanto infarto. Elas estão conectadas na prevenção. Quer dizer, de alguma forma elas são preveníveis. Se a gente começar a se tratar, se cuidar, não é nem se tratar, se cuidar desde cedo, né? Se a gente tiver uma alimentação legal, se a gente tiver hábitos de exercícios físicos, uma rotina leve, eu diria, né? Leve, a gente já está se prevenindo. Já sim, e um detalhe, para quem já tem histórico familiar positivo para uma dessas duas condições, eu deixo aqui o alerta. A prevenção precisa ser ainda mais intensificada. Então, se você tem familiares que já passaram por infarto, por AVC, você precisa cuidar ainda mais da sua saúde nesse sentido. O histórico familiar pesa bastante, né? É um dos fatores de risco também. Se eu tenho alguém na minha família que já teve, ou que, sei lá, que já teve, vamos lá. A partir de quantos anos eu preciso me cuidar? Porque a gente diz, eu estou muito novinho, não vou ter nada disso. Mas a gente vê a gente infartando cada vez mais cedo, por exemplo. Inclusive, existem algumas estatísticas recentes mostrando um aumento, por exemplo, do infarto em jovens. Cresceu nos últimos anos 13%, para você ter uma ideia. E isso vem do quê? Até da mudança de hábitos da população. Você tem cada vez mais um estilo de vida diferente, as pessoas mais sedentárias, cada vez mais jovens, uso de drogas ilícitas, hábitos cada vez mais transgressores, ainda nas fases precoces da juventude. Então, se você tem um histórico familiar positivo e você está confiando na sua idade, porque eu sou jovem, é bom ter cuidado. Tem nada a ver. Tem nada a ver. A prevenção começa desde cedo. Começa. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Né? Se cuidar, desde que a gente nasce, a gente já deve estar se cuidando, com certeza. Aí eu volto à pergunta anterior. Como eu vou saber que eu estou tendo um infarto? Bom, vamos separar então primeiro sinais de alarme para o infarto. Que as pessoas às vezes conhecem como ataque cardíaco. Isso. Um ponto importante é o quê? Que em geral ele se manifesta com dor no peito. Mas que tipo de dor no peito? Não é uma dor rasgando não, é uma dor em compressão. Às vezes os pacientes falam, doutor, parece que tem um peso aqui em cima do meu peito. Essa dor, ela pode irradiar para o ombro, para o braço, para o pescoço, para a mandíbula, principalmente mais à esquerda. É uma dor que pode vir acompanhada de muita sudorese, de muito cansaço, um quadro que geralmente até o paciente pode ter sintomas gástricos, assim, azia, vontade de vomitar, náusea. Só lhe interrompendo, pode começar de levinho, sem chamar muita atenção? Pode. Inclusive, essas características que eu comentei agora com você são características assim dos quadros clássicos. Existem populações específicas que podem ter sinais mais sutis. Por exemplo, as mulheres, os pacientes com diabetes, pacientes com câncer, eles podem ter sinais mais silenciosos do infarto. O que piora ainda mais a percepção de que o acidente está acontecendo, né? E por isso que quando nós comentamos sobre o infarto, o elo do reconhecimento precoce pela população é fundamental, porque eu preciso que ele chegue o quanto antes na rede de urgência para que eu possa tratá-lo. E ele mesmo tem que reconhecer, porque só ele vai saber o que ele está sentindo, né? Perfeito. Pois é, mas sobre isso nós vamos conversar no próximo bloco, que essa conversa está ficando cada vez mais interessante, apesar de cada vez mais alarmante, mas nós vamos contar tudinho para você. É rapidinho, só um intervalinho, a gente toma água, toma café e volta para conversar.
estamos de volta conversando aqui sobre AVC e infarto, dois problemas que causam muita morte na população, e sobre os programas que foram criados para, de alguma forma, combater ou ajudar quem está passando por situações como essa. Eu estou conversando aqui com o Dr. Felipe Amado, que é coordenador de um desses programas, que no caso é o infarto. Infarto. A gente está falando dos sintomas do infarto. Vamos já para o AVC. Esses sinais, ao contrário do que a gente pode pensar, que é só essa dor no peito, formigamento, né? Também. Por isso, quando minha mão está formigando, eu já fico agoniada. Formigamento no braço, né? Essa coisa toda do lado esquerdo. Essa dor pode aparecer em outro ponto do corpo. E eu estou lhe perguntando isso por quê? Porque a gente teve um caso aqui na Assembleia de uma amiga da gente que ela teve uma dor nas costas. Ela disse que sentia como se estivesse sendo uma faca enterrada nas costas. E ela correu para o hospital. Só que no hospital ela foi diagnosticada com uma dor comum. Ela insistiu para que ela fosse atendida pelo um cardiologista. Esse é um sinal que pode ser considerado também assim, que já serve de alerta? Existem populações, como eu falei no bloco anterior, que podem desenvolver sinais atípicos, sinais diferentes desses clássicos que eu comentei, como a famosa dor no peito que irradia para o lado esquerdo aqui do corpo. Pode ter, sim, sintomas atípicos como uma dor no dorso, ou até mesmo tem pacientes que simulam como se fosse uma gastroenterite. O paciente ele chega no pronto-socorro para a gente com náusea, com vômito, com dor aqui na popular boca do estômago. A boca do estômago. E as pessoas, às vezes, a equipe ela pode confundir até com uma infecção gastrointestinal. Qual é o ponto disso? As equipes, elas precisam ter um alto nível de suspeição a depender, por favor. Se ele está diante de uma mulher que traz consigo alguns fatores de risco, ele precisa aumentar o alerta, porque ele sabe que nesse perfil de paciente ele pode apresentar um padrão atípico desses sintomas do infarto. Entendi. Então, vai muito da avaliação do médico, vai muito do grau de suspeição que ele possa fazer, mas que pode apresentar sintomas diferentes desses clássicos, pode sim. Aí o médico também tem que estar muito alerta a esse tipo de coisa, a sensibilidade para entender, por exemplo, é um paciente obeso, sedentário, eu estou diante de um paciente diabético que pode apresentar um infarto, mas de forma mais, entre aspas, silenciosa. Então, o médico ele tem condições de fazer esse diagnóstico diferencial, que nem sempre é simples, mas é possível. Ok. Essas mesmas situações para o AVC, como é que elas são? Aí já não tem a dor no peito, a dor na cabeça? O AVC, na verdade, a dor na cabeça, ela não acontece tanto no AVC isquêmico, que é o derrame, sabe? O derrame, que inclusive, esse que a gente falou ainda agora, que é inclusive o alvo dos principais programas populacionais que são feitos, que é o AVC isquêmico. O AVC isquêmico, quais são os sinais dele? Quais são os sinais de suspeita? Se eu tenho um desvio da boca, ou seja, a boca do paciente está torta. Tortou um pouquinho aqui. Se ele tem dificuldade de elevar um dos membros, ele não consegue levar, ou então o membro está totalmente paralisado, seja ele inferior ou seja ele superior. Ou se, por exemplo, ele não consegue pronunciar frases de forma correta, a fala está enrolada. Você percebe que ele não está falando com a fluidez habitual da fala, ou então ele não consegue nem falar. E isso são sinais de derrame, fraqueza nos membros. Isso sem que ele sinta nenhuma dor de cabeça, sem que ele sinta nada. Sem dor de cabeça. E pode acontecer de repente. Pode acontecer de repente, geralmente acontece inclusive de forma súbita. E isso é importante. Tão logo esses sintomas sejam evidenciados, o paciente ele não pode dormir para ver se melhora. Ele não pode aguardar para ver se vai melhorar. Meu braço está fraco. Ele tem que procurar o quanto antes o sistema de urgência para que ele possa ser atendido pela equipe de saúde e, de fato, um diagnóstico de AVC ser excluído ou confirmado. Ok, você tocou num ponto interessante, buscar ajuda médica. Nesse caso, os médicos, a gente está falando aqui de dois programas, né? Que é Salve Coração, isso. Salva Coração, né? Perfeito. Que é para infarto, e o Cada Segundo Importa para o AVC. Esses programas, eles já são desenvolvidos por todas as unidades de saúde, quer dizer, por exemplo, alguém que não tem um plano de saúde, alguém que não tem, que só tem acesso à saúde pública, ela pode sentir isso, ela pode se dirigir a uma unidade básica, ela vai ter esse atendimento que é
especializado, no caso, ou pelo menos ela vai ser identificada com esses sinais para que seja enviada para essa equipe? Excelente pergunta. Eu vou começar pelo Salva Coração. Isso. O Salva Coração, a ideia do programa é disponibilizar cardiologistas que irão atender através de uma plataforma de telemedicina, dando apoio aos médicos que estão nas unidades de pronto atendimento. Ele ainda não começou, o prazo dele agora para início oficial é a partir de maio, e a ideia é que, iniciando aqui na Grande Ilha, qualquer paciente que se dirija a uma unidade de pronto atendimento com sinais sugestivos de infarto, seja alocado dentro desse programa. E o infarto que nós vamos tratar é o infarto mais grave, que a gente chama do infarto com supra de ST. Que é isso? Esse infarto com supra de ST, ele quer dizer assim, a artéria coronária do paciente está totalmente ocluída. É a maior emergência que nós temos no infarto. E dentro desse cenário, a equipe médica de cardiologistas que estarão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o time que está fazendo aquele atendimento na UPA, vai entender qual é a melhor estratégia de tratamento para resolver o quanto antes o problema daquele paciente. Esse é o programa Salva Coração, que começará nas UPAs da Grande Ilha. Ainda não, no próximo mês. Próximo mês. Maio, né? Pertinho, graças a Deus. Agora, o programa AVC, Cada Segundo Importa, que já foi até pauta aqui de conversas. Já conversamos. Ele é um programa que já está presente desde maio de 2023. Ele já conta com mais de 97 trombólises, que são pacientes que foram que passaram pelo melhor tratamento que poderiam ter por um AVC isquêmico. Já atenderam mais de 800 casos. Hoje, inclusive, já está presente em todas as unidades de pronto atendimento da Grande Ilha e já migra para o interior do estado. Isso é bom. Então, o programa AVC Cada Segundo Importa, ele já é um programa maduro, já implementado e que já salvou, já mudou a vida de vários maranhenses. O programa Salva Coração, ele já está totalmente pronto e vai começar agora. Vai começar a caminhar a partir de maio. Mas logo a gente tem, porque se a incidência é tão grande, logo a gente vai ter esses atendimentos assim, vocês vão ter muito atendimento. Olha, é um programa que vai aumentar muito essa corrente de vidas salvas no infarto e nós estamos precisando. Pois é, porque a gente vê tantos casos assim, de repente, morreu de infarto, dormiu e morreu. Pode acontecer isso? Você simplesmente deita, aí, por exemplo, sentiu uma dorzinha dessa e vai se deitar. Pode não acordar mais, né? Isso, inclusive, é um dos pontos principais da sensibilização para a nossa população, que é o quê? Diante de todos esses sintomas suspeitos aqui que eu falei, tanto do infarto quanto do derrame, a recomendação é procure ajuda o quanto antes. Não ache que o remédio que o vizinho tomou vai ser a solução para você. Não busque uma orientação de qualquer forma. Não confie apenas, por exemplo, em algo que você leu na internet. É muito importante que essa pessoa uma ajuda especializada. Busque ajuda. É o cardiologista que é a pessoa ideal para cuidar do nosso coração, né? Então é essa pessoa que a gente tem que procurar, né? E no caso do AVC, o neurologista. O neurologista, o cardiologista, vamos cuidar desses dois casos que nós estamos falando. Perfeito. Mas isso é muito bom. O suor intenso sozinho, ele já pode ser um indício? Olha, sudorese intensa, ainda mais num quadro de infarto, pode acontecer. Geralmente vem acompanhado de algum outro sintoma, mas se o paciente tem um desconforto que ele não consegue nem falar, às vezes os pacientes falam assim, olha, eu estou com mal-estar que eu não consigo nem dizer o que é. Às vezes ele não consegue nem te pontuar, mas ele já está sentindo dor, só que é tão intenso, ele está suando frio que ele não sabe explicar. Então sim, é uma suspeita. Sudorese intensa, sim, é uma suspeita. Gente, nosso tempo acabou, mas acho que ainda já há tanta coisa para falar que logo que ele foi implantado a gente volta a falar, tá? Com certeza. A gente fala. Eu acho que as pessoas têm que tomar conhecimento, têm que saber como se prevenir, quais são os indícios. É como você diz, cada segundo importa nos dois casos, nos dois né? casos. Apesar de só do AVC ter o nome de cada segundo importa, no Salva Coração também cada segundo importa, né? E quanto mais a gente souber a respeito, mais a gente vai se prevenir. Porque uma dorzinha não é nada. Sim. Não pode, sim, pode levar a sua vida. Pode levar a sua vida. Você já sabe, a cada 10 segundos tem um AVC no mundo. Um AVC no mundo. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Vamos sair dessa estatística. Doutor Felipe Amado, muito, muito obrigado.
por todas essas informações, por dividir tudo isso com a gente. E volte sempre, nós vamos conversar mais a respeito. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. E no infarto e no AVC, tempo é vida. E é por isso que nós estamos atuando com esses 2 programas. Vamos sim, vamos cuidar de todo mundo, que todo mundo precisa de um coração batendo bem e de um cérebro funcionando maravilhosamente bem também. Tchau e até a próxima.